Kátia também, que eu comentei no livro, foi referente a um projeto, né, que eu participei aí sim full time durante 2011 e 2012, na qual assim foi uma experiência única, né, para mim. Foi a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar com gestão da mudança, assim que eu fiz o curso de formação de gestão da mudança, e foi extremamente positivo, né? Então, eu lembro do primeiro contato que eu tive com a gestão da mudança, e eu estava fazendo essa gestão, essa formação pela empresa. E quando eu cheguei lá, né, me deparei com o primeiro símbolo, né, da antroposofia, que acho que muitos de vocês conhecem aí, que é a imagem de uma pessoa e um coração enorme, né? Eu falei, poxa vida, é tudo que eu queria, mas como é que eu vou levar isso para a minha organização agora? Eu vou falar de sentimento, né? eu vou falar disso na minha organização. E, na verdade, inicialmente foi difícil, mas eu acho que com essa vontade, né, de levar isso para a organização, e eu acho que as organizações hoje elas estão muito abertas para isso, né? A gente imagina que não, mas elas estão muito abertas para isso. E aí quando a gente imagina esse desenvolvimento, né, que as organizações hoje nos permitem, é fantástico, né, porque eu tinha um conceito, né, anteriormente, que desenvolvimento pessoal, né, você tem uma filosofia de vida, você vai, né, tem uma religião, você vai fazer, enfim, mas trabalho é trabalho, mas não, né, você pode se desenvolver, ter a sua mudança cultural na essência dentro da própria organização. Você pode fazer uma transformação pessoal, né, na essência dentro da própria organização. Isso para mim é o que mais me chama a atenção na gestão da mudança, esse trabalho do indivíduo, esse trabalho que a gestão da mudança proporciona nas pessoas dentro da organização. Isso é extremamente fantástico. Para mim foi experiência única mesmo. Bom, eu sou Márcia Andrade, eu sou da Sociente Consultoria e eu cheguei na gestão de mudança através de um trabalho que eu faço, que é a inclusão de pessoas com deficiência nas empresas. E aí, quando eu cheguei no curso de formação, eu falava, nossa, olha só, eu faço isso lá e eu não sabia que isso chamava isso. Então, eu ia para as empresas e estava lá conversando com os funcionários para entender que tipo de cargo poderia ter uma pessoa com deficiência e que deficiência poderia desenvolver. E era tão interessante porque as pessoas, quando iam descrever os cargos e o que realmente as pessoas fazem no seu dia a dia, elas ou aumentavam muito o que as pessoas faziam, eu falava, nossa, então aqui trabalha um super-herói, porque daí elas tinham muito medo de falar o que realmente as pessoas faziam, para não pôr um deficiente ali, porque essa questão já fazia o convite. Quando eu chegava e falava que estava ali fazendo um trabalho para a inclusão, a primeira ideia é, aqui não cabe ninguém. Então eu já tinha que começar a olhar para isso. E aí eu comecei a descobrir que quando essas questões iam surgindo, eu estava mapeando influenciadores. Eu falei, nossa, olha só, isso chama mapeamento de influenciadores. E aí fui descobrindo nessas relações da gestão de mudança, que nesse processo de mapear os influenciadores, tinham influenciadores poderosos que faziam com certeza aquele projeto não dar certo e ir para a gaveta, né? Então, eu fui descobrindo isso dentro desse trabalho e fui dando nomes. Foi muito interessante porque eu não sabia exatamente que nomes tinham, e quando eu estava lá fazendo as conversas, me comunicando, e aí eu conto no livro um case de um gestor. Quando eu estava conversando, eu cheguei para conversar com ele, para contar o que eu ia fazer. Ele olhou para mim e falou assim, vamos fazer um negócio? Eu conto para você tudo, mas você não vai nos postos de trabalho conhecer, porque você vai falar para mim, eu não vou pôr o deficiente, então eu economizo o teu trabalho. Eu falei, que legal, obrigada. Mas pela sua consideração, mas eu preciso ir lá contar e conhecer os postos de trabalho para poder dizer como é e que tipos de pessoas com deficiência. E foi muito interessante porque eles não queriam nenhum deficiente na empresa, né?
próprias dificuldades de mudanças de paradigmas, de mudanças de olhares, de conhecerem outros ritmos trabalhando, e isso era complicado, sem mesmo ter vivenciado isso. E aí as empresas começaram a descobrir que elas poderiam ter, sim, pessoas com deficiência e com vários tipos de deficiência fazendo os seus trabalhos e sendo mais um parceiro na história. Então, esse trabalho de inclusão com gestão de mudança é, para mim, a mudança, né, assim, na pessoa, porque convidar o outro a trabalhar com uma pessoa que pode não ter tanto o ritmo que ele imagina que vai ter, já é um convite muito diferente, né? Então, isso, todos os componentes da gestão de mudança chegam muito próximo disso. Então, para mim, estar dentro da gestão de mudança, ou ter feito esse trabalho e essa formação, me ajudou a elucidar mesmo o que acontece com as pessoas quando o convite é coloque uma pessoa com deficiência na sua empresa. Então, é isso. Muito obrigada. É fato que quando a gente começa a fazer o curso, a gente tem contato com isso, para o engenheiro você fica pensando, bom, o que isso tem a ver comigo, né? O engenheiro é um cara que ele é extremamente cartesiano, se não tiver uma tabela e um gráfico na frente dele, tem uma dificuldade danada de entender o que está acontecendo. E se vai falar de gente ainda, aí o negócio complica ainda mais. Mas é lógico que os tempos modernos a gente vai também evoluindo e vai entendendo um pouco mais de tudo isso que se fala das pessoas, né? O que eu trago para compartilhar com vocês hoje é uma vivência que eu tenho, mas principalmente junto com uma parceira minha, que hoje ela não pôde estar aqui, que é a Maria Elizabeth, que é a doutora lá na Congás. Ela trabalha na parte de medicina ocupacional, então nós dois ali vivemos, né, o dia a dia de uma mudança. E não pensem vocês que gestão da mudança é alguma coisa grandiosa, que está diretamente ligada a um grande projeto. São pequenas coisas. São pequenas coisas que envolvem pessoas, né? E nesse envolvimento, né, toda vez que a gente tem alguma mudança, seja no nosso grupo de trabalho, seja no nosso dia a dia, qualquer coisa que possa ser que envolve aquelas pessoas, entendam que essas pessoas passam por transições. Elas precisam entender aquilo, elas precisam estar confortáveis para fazer aquilo, e toda essa informação é muito importante. O fato é, quando isso não é muito bem feito, quando isso não acontece, né, a gente começa a somatizar isso no nosso corpo físico, né? Então as pessoas que ficam preocupadas, as pessoas que têm as suas agonias, as pessoas que têm os seus medos, começam a transformar aquilo em fobias, né? Então aquela fobia começa a desestruturar uma pessoa. Então é isso que eu acho que é o lado importante. Eu não sou médico, né? Eu aprendo muito com a doutora toda vez que a gente conversa, né, sobre essas coisas, mas é muito importante a gente entender. Então é lógico que eu estou falando de uma parte extremada, né? Mas é esse olhar e esse respeito que a gente tem, né? Qualquer empresa é um organismo vivo, né? O principal capital é o humano, né? Ela não vai resistir muito tempo porque ela tem uma edificação boa, um prédio bom, um bom lugar. Ela vai valer pelo capital das pessoas que estão ali. E esse é o principal ponto. O fato é que esse quebra-cabeça ele é mutável, né? Ele não tem todo o tempo a mesma forma. E as peças também se movimentam. Então não é fácil montar um quebra-cabeça como esse. Agora, entender cada peça individualmente é essencial. E não é também muito fácil, porque a história de toda vez que a gente fala em particularizar as coisas, dá trabalho, é cansativo, é conhecer um a um. A gente tem uma tendência a generalizar as coisas, por quê? Porque é mais fácil, é mais prático e é mais rápido, né? Mas pessoas não são assim. Então a gente tem que entender um a um, porque esse é a base do sucesso. Então nenhum projeto, nenhuma mudança é possível sem a transição dessas pessoas. Então, o que eu compartilho com vocês é isso. Esse respeito leva ao sucesso de toda e qualquer mudança. Qualquer coisa contrária disso, a gente, além de respeitar as pessoas, a gente acaba também ajudando elas a caminhar para um lado ruim, que é um lado do sofrimento, de que elas podem aí somatizar coisas para ela e trazer para o seu corpo físico ali naquele instante problemas que ela pode até levar por um bom tempo na vida dela. Então é isso que eu compartilho com vocês. Meu nome é Suzy Fleury, eu tenho uma trajetória como psicóloga organizacional. Eu iniciei minha carreira como opção, fazendo minha formação já voltada para o ambiente empresarial em 1985. É por aí que a gente quase já se encontrou. E
por uma oportunidade que os deuses me deu, eu tive a chance de iniciar em 1993 minha carreira no esporte. E foi um presente porque muitas lições e emoções eu venho passando, né, e aprendendo sobre o que é mudar. Por opção, fazendo um projeto, planejando, ou uma parte muito grande dentro do contexto esportivo, por falta de opção, por uma lesão, por uma transferência, por novos integrantes chegando com maior competência. E o que caracteriza esse ambiente esportivo, também de alta competitividade, como organizacional, é a velocidade com que essas mudanças ocorrem. E, como você falou, eu achei muito bonito, né, um não psicólogo, engenheiro, falar sobre emoção. E sempre que a gente muda de um ponto X para o ponto Y, nós vamos transitar por áreas ou por rios turbulentos, né? Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente cria como se fosse um cabo, né, que nos segura quando a gente pula nessa correnteza, porque a nossa visão nos mantém em contato e fortalecidos nessa direção. Mas muitas vezes, ao pular, tendo muito claro onde a gente vai chegar, o destino, né, as adversidades nos coloca numa condição de novos elementos aí. E independente de mudar por opção ou por conta aí de adversidades, nós vamos ser mexidos emocionalmente, nós vamos ter que aprender a lidar com os nossos estados emocionais, aprender a lidar com a ansiedade, porque é a emoção básica, né? Se a gente for remeter aí a alguns conceitos da inteligência emocional, o medo que nos coloca numa condição de pensar, será que vai dar certo? E se, será que? E se, será que? São formas de pensar que nos colocam num estado de incerteza. E nós vivemos o estado de incerteza, por opção, por falta de opção, porque por mais que nós tenhamos muito claro onde a gente quer chegar e que a gente construa, né, o passo a passo que nos leve, nós vamos estar diante dos nossos estados emocionais que poderão nos auxiliar ou jogar a favor, mas muitas vezes contra. E por isso é fundamental. Eu cito aqui Peter Senge, no trabalho da quinta disciplina, onde no primeiro capítulo, ou a primeira disciplina, ele se refere ao domínio emocional, o domínio, a maestria pessoal, onde ele, né, identifica o ponto de partida, o ponto A, o ponto B, o de chegada, e a transição. E criando ele chama de tensão criativa, isso vai ser estabelecido, nós temos que aprender a identificar os nossos estados emocionais, aprender a regular, e aí vem a alfabetização emocional, sim. Por quê? Porque são pessoas, né? No papel de engenheiro, no papel de psicólogo, no papel de gestor, no eixo, na essência são as pessoas, né? Então, se essas pessoas estão com o controle dos seus estados emocionais, entendendo como faz com que esses botõezinhos trabalhem a favor, nós vamos ter pessoas melhor posicionadas, né, na sua missão, na sua função e no papel que representa. Então eu tenho uma honra muito grande de poder estar aqui, fazer parte do seu time, né, desse time tão especial que a gente tem a oportunidade de encontrar, e dizer que uma das grandes oportunidades para a gente aprender sobre mudança está à nossa disposição nos próximos capítulos do Brasil, para quem gosta de esporte e para quem se coloca na condição de aprendiz, porque nós nos tornamos uma nação mais do que uma nação do futebol, uma nação olímpica, né? E as grandes lições sobre liderança, trabalho em equipe, motivação, resultados e a busca incessante, né, nesse movimento da excelência, está à disposição aí nos noticiários, nas TVs e no livro da minha amiga, companheira de jornada, Kátia Soares, que a gente está aí prestigiando. Eu agradeço a oportunidade e fico aqui mais um pouquinho. Assim que eu deixei minha sala de aula, uns 4 anos atrás,
eu comecei a trabalhar com a formação de professores e eu tinha uma grande pergunta: como é que o meu trabalho vai chegar através dos professores nas crianças? E com essa pergunta eu cheguei até a Kátia e falei: Kátia, o que é isso de gestão de mudanças? Será que vai servir para mim também? Porque parece muito empresarial aí essa linguagem, esse mundo onde você está trabalhando. Ela disse: não, serve, venha logo. E eu agradeço pela possibilidade de ter passado pela formação de gestão de mudança. E o case que vem no livro é um projeto aplicativo que foi realizado numa creche, que se chama Grão da Vida. E lá eu fui com já, assim, o projeto ia começar junto com a gestão da mudança, né? E foi uma grande surpresa para mim, porque eu tive que trilhar um caminho de descobrir o que é que aqueles gestores, o que é que aqueles educadores queriam. E eles queriam uma aproximação dos pais com a creche. E a creche tinha uma linha pedagógica, tem uma linha pedagógica, eles prezam muito pelo brincar. E os pais queriam que as crianças fossem para casa bem limpinhas, sem resíduos de areia no cabelo, sem roupa suja e essas coisas. E essa, para minha surpresa, foi a maior pergunta que eles tinham. Então, na verdade, se eu tinha uma pergunta que era como é que o trabalho vai reverberar até as crianças, a pergunta deles era como é que nós trabalhamos com os pais para que eles compreendam a nossa prática. E aí foi então que nós fizemos esse projeto lá, e que foi muito interessante para mim, porque eu fui observando e apoiando o projeto e não levando aquilo que eu sabia ou aquilo que eu achava que deveria ser. E eles criaram um caminho e uma forma de aproximar os pais e deram um nome muito bonito, porque a creche, eu vou repetir, se chama Grão da Vida, que é um nome que, se nós formos pensar, é bem significativo. E eles chamaram de Grão e Família, e ainda acrescentaram uma frase que era: dando a mão, fica bem a educação. E isso eles têm continuado. Nós estamos como parceiros atualmente num outro projeto de formação de professores, mas eles têm continuado esse trabalho com os pais, já na adaptação das crianças, trazendo essa consciência para os pais. Então, a gestão de mudança me fez, o curso em si, a formação, me trouxe algo muito importante, que foi realmente respeitar as pessoas no processo, olhar o que é que os educadores de fato têm para contar, para perguntar, para relatar, e por onde eles querem trilhar o caminho. E quando isso vai sendo feito, e hoje, através de outras formações que eu tenho trabalhado, eu vejo que, de fato, move algo dentro das pessoas, e aí eu tenho mais confiança de que esse trabalho chega até as crianças. Obrigada, Kátia. Muito bom. Eu acho que, primeiro, agradecer a todo mundo que deu um depoimento aqui. E acho que o que mais surpreende são as diversas facetas de atuação da gestão da mudança, né? A gente viu aqui na área da saúde, na área do esporte, em organizações, em empresas, na parte da educação. Então acho que tem uma gama ilimitada de atuação, porque acho que a gente está falando do ser humano. E o ser humano trabalha em tudo que é coisa nesse mundo, né? Pensando nesse mundão, pesquei aqui algumas palavras que talvez inspirem um pouco a gente. As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver um mundo melhor. Aprendemos palavras para melhorar os olhos. Rubem Alves. Com isso eu queria abrir um pouco algumas perguntas. Então aí, dado essas diferentes experiências que o pessoal tem aqui, queria saber quem quer perguntar alguma coisa ou saber um pouco mais de alguma dessas experiências que vocês colocaram aqui. Então, o microfone está aberto a vocês agora. Nesse bate-papo que vocês tiveram inicial, né, de alguma mudança que vocês tenham tido na vida, surgiu algum insight? Alguma questão do tipo: nossa, é verdade, por que eu mudei de emprego? Por que eu casei de novo? Né? O que impulsionou esse meu movimento? Pode ser um caminho. E a gente pode abrir aqui para os nossos amigos. Quem se arrisca? A gente colocou aqui com os nossos colegas aos lados, né, qual era a mudança que tinha impactado.
e nem todos tiveram a oportunidade de sentar do teu lado, né? Qual foi a tua mudança? Primeiro que eu trabalhei muito tempo, rapidamente minha formação, né? Comecei essa jornada como marketing. No fundo, começando como pequenininha. Minha irmã está aqui, não? Então, me falavam que, desde pequenininha, que eu ficava numa janela, dentro de um chiqueirinho, e que as pessoas me conheciam como a menina da janela. Os meus melhores amigos de tantos anos passeavam de carrinho e iam querer ver a menina da janela, porque de fato eu ficava na janela e buscava as pessoas, algodão doce, pipoqueiro, e eu chamava todo mundo, porque no fundo eu não queria ficar sozinha, como ela aí, não quer ficar sozinha. E eu fui descobrir ao longo do tempo que eu adorava me comunicar, me relacionar com as pessoas, então eu precisava me comunicar, interagir, só que até então eu não sabia muito bem porquê. E eu fui trabalhar num hotel, chamava Ibirapuera Parque Hotel, ali na Serra Madureira, e eu era auxiliar de reservas. Adorava fazer interação com pessoas, atender recepção, atender todo mundo que queria interagir ali com o hotel. Nesse dado momento, eu já estava absolutamente entendendo de que eu precisava tocar as pessoas, e eu não sabia que maneira, e de que maneira isso acontecia. A minha vida foi uma mudança, de fato. A partir dali eu fui trabalhar numa organização chamada BP Systems, eu fui trabalhar em marketing. De lá eu contratei um dos sócios do Jair, não sei se o Jair está aqui ainda, acho que já tem ido embora, que escreveu o prefácio do livro da Digo. E eu fui cada vez mais observando o que é interagir, o que é essa menina da janela precisava. Então, no fundo, eu fui aos poucos levando a sério a minha missão de vida. E prestando atenção muito no meu coração em levar a sério sonhos. E que é importante sonhar. E que sonho tem que ser levado em conta. Porque se a gente não levar o sonho em conta, a gente não vive, a gente vegeta. Né? Então essa foi a minha transformação. Eu fui passando pela vida com vários movimentos de dificuldades, desafios organizacionais. Fui ser consultora, né? Trabalhei na Ernst Young, comissal, né? Vivi até que chegou um dia, eu cheguei na minha casa, toquei a campainha, o porteiro, pois não, senhora? Eu falei, Zé, eu moro aqui. Não, senhora, a senhora vai em que apartamento mesmo? Não, você não está entendendo, eu moro aqui. Ou seja, minha vida já tinha ido, né? Minha vida pessoal, meu porteiro me conhecia mais. Então eu vivi de verdade muita mudança na minha vida. Para chegar aqui onde eu estou hoje, eu aprendi a importância da simplicidade, a importância do amor, a importância da autenticidade que a Suzy Fleury, há um tempo, nesse ano, né, me mostra muito claramente o quão importante é nós sermos vulneráveis. Essa é a palavra. E aí eu fui descobrindo, até então, que eu lidava com essa coisa chamada gestão de mudança. A minha vida era uma mudança, o tempo todo. Me casei, me separei, tenho minha filha agora, depois de 4 anos, uma filha de adoção. Né? Então, e o pessoal fala, nossa, Kátia, tem uma coragem, né? Eu falei, não sei se é coragem, mas é a minha vida, é como eu sou. Eu não sei se é diferente, eu sou assim. Né? Então, eu acho que eu tenho uma missão. E a questão da tua pergunta, que eu não tinha parado para pensar agora, eu estou formulando agora a pergunta, de fato eu estou levando a sério a minha missão de vida. E estou vivendo cada dia, né? Quer dizer, prestando atenção no sentido das coisas, no significado das coisas. Então, para essas pessoas estarem aqui falando, para mim, é uma realização. Porque, de fato, ter uma gestão de mudança não é um olhar de fora, é um olhar para dentro. O livro tem essa proposta, né? De que mudança é uma coisa, transição é outra coisa. Por que a gente fala isso? Porque, de verdade, o que mais importa no mundo atual é a gente cuidar do interior das pessoas. É o que é a nossa vida interna, que muitas vezes foi soterrado pelo trabalho, pelo ego, pela falta, pela menos-valia, né, filha? Pela menos-valia. E por tudo aquilo que a gente não está levando em conta. Pela gente simplesmente esquecer de viver de maneira simples, autêntica. Não ter medo de ser vulnerável, não ter medo de falar besteira, de errar, de fazer uma série de coisas. Porque nós estamos aqui para isso. O mundo está se transformando. O Brasil está se transformando. As pessoas estão indo para a rua. Né? Então a gente está tendo voz agora. E cada vez mais, aí olhando para a minha vida, né, eu acho que a gente tem que escrever um livro e aplicar aquilo, né? É uma mudança, de verdade é uma mudança.
E eu acredito nela. Eu acredito porque ela não... a gente tem que fazer a partir do coração. Eu acho que é isso. Então, eu acho que minha caminhada veio pela vida que eu tive. E quero agradecer imensamente a minha família, a minha irmã, meu sobrinho está aí, Caio? Meu sobrinho está ali atrás, né? Renato, da família já. Porque sem eles, eu não estaria aqui. Outra coisa que a gente esqueceu, muito, a ausência da família. Família é importantíssima. Essa é a nossa raiz. E é por aí que nós vamos nos fincar no solo, né, dos irmãos ali atrás, nos fincar no solo e ser alguém. Outra coisa que a gente esqueceu com essa coisa de fazeção da vida é a ausência de Deus, de algo maior que nos rege. Também isso é importante. Não importa, não estou falando de religião, estou falando de algo a mais, né, que nos rege. Então tudo isso, quando a gente começa a levar a sério essas coisas, a vida da gente se transforma. Né? É uma vida que é mudança, porque ela tem sentido, faz sentido. E tem uma frase que eu gosto muito, né, que eu aprendi com a Digo, que é assim: só pode ser integrado aquilo que for devidamente separado. Aquilo que for devidamente separado. Então, o que seria isso, né? Só pode ser integrado. Primeiro eu tenho que me integrar comigo mesmo, para depois eu me integrar com o outro. Aí eu vou ser feliz. Eu tenho que saber quem eu sou, para saber cuidar do meu entorno, das pessoas, tudo isso que eles acabaram de falar aqui agora, não importa o segmento. Aqui nós estamos falando de gestão de mudança para o mundo, para líderes de família, pais, filhos, líderes de empresa, de escola, não importa, são líderes, mas é da vida, líderes da vida. Então é isso, respondendo um pouquinho a tua pergunta, acho que é nesse sentido que me moveu e vai me mover cada vez mais fazer esse movimento de livro, de trazer o nome Agentes da Mudança, que é a empresa onde eu criei agora, né, com esse nome, para juntar cada vez mais pessoas, para poder estar realmente fazendo a diferença no mundo de forma autêntica, simples e de verdade tocando as pessoas. Que é isso que a gente vai fazer das pessoas. Que você viu quando você foi implementar a gestão da mudança em qualquer área que você trabalha? A pergunta vale para qualquer um. Qual foi o maior desafio? As pessoas, as equipes, os clubes, as confederações não são julgados pelo trabalho, né, e pela produção e pela evolução, mas sim pelos resultados. Eu estava até hoje comentando com um atleta que de 20, se a gente fala do futebol, né, de 20 da categoria da classe, né, de privilegiada, diferenciada, que é a categoria da primeira divisão, apenas um vai ganhar o título e vai ficar para a história. Né? Os demais, se a gente fizer uma conta assim muito rápida, vai ficar com essa dívida para com a torcida, mas a gente acaba trabalhando numa outra linha, que é como você começou o ano, como você terminou, né? Quais foram, não o crescimento, mas a sua evolução como homem ou mulher e como profissional, para que a gente possa dar continuidade, né, ou estimular para que essa continuidade aconteça independente do fracasso. Encontrar o padrinho do projeto da inclusão. E quando eu fui para as empresas, eu comecei a perceber que quem tem na sua história biográfica uma relação com pessoas com deficiência, esse pode ser um grande padrinho. Porque quando ele está adulto, a relação dele, o olhar dele para a pessoa com deficiência, com certeza é outra. Então, acho que quando a gente começar a pensar nos programas de inclusão, porque quando eu estava lá na formação, perguntaram para mim quem é o padrinho dos projetos de inclusão. Eu falei, nossa, a lei das cotas. Porque a lei chega e obriga. Né? Eu falei, você é a lei, e a lei não é uma pessoa. E como é que eu ia, então, lidar com isso? E nesse caminho eu fui descobrindo que o padrinho, porque tem gestor que convida assim, a gente tem que fazer isso, tem que incluir. Vamos tirar, porque não sei se vocês sabem, mas se o indivíduo tem
uma perda de uma falange, né, de determinados dedos, ele é considerado deficiente e ele pode ser incluído na lei de cotas, dependendo do dedo também, né? Porque assim, o Lula, por exemplo, não pode ser incluído porque o dedo que ele perdeu a falange não entra na lei de cotas. Mas o polegar, por exemplo, entra na lei de cotas. E então, o gestor teve uma vez que ele falou assim, vamos então cortar a falange de um funcionário, porque daí o bárbaro entrou na lei de cotas. Esse era um caminho que ele estava tentando descobrir. Mas acho que é isso, assim, descobrir quem é o padrinho pode ser um caminho. Uma dica é olhar a biografia, tentar descobrir, pode ajudar, né, muitos programas a ter o padrinho certo, para o programa ser bom e acontecer com essa relação muito tranquila, tanto para os funcionários que vão trabalhar com as pessoas com deficiência, né, quem está lá na ponta, como também para o corporativo, porque o corporativo muitas vezes sofre muito para fazer esse programa acontecer, porque ele tem lá a legislação por trás, tem os TACs da vida, os termos de acordo pressionando, né, tem o Ministério cobrando na porta, tem o dinheiro que começa a ser envolvido, porque as multas começam a ficar altas e o programa não consegue. Então, eu penso que esse é um grande desafio. Você tem a liberdade de escrever um parágrafozinho de uma reflexão que eu tive aqui enquanto estava esperando as pessoas chegarem, e aí eu encerro passando para a Kátia para passar a mensagem final. Que o lançamento desse livro impacte não somente nossa mente, com ótimas ideias e casos de sucesso, mas que também conecte-se ao nosso coração, convidando-nos a agir no mundo com mais amorosidade e consciência. Que a intenção colocada para produzir essa obra nos inspire a colocarmos outras obras de nossa própria autoria, fazendo ecoar ainda mais o chamado para mudanças cada vez mais conscientes. Não vou falar mais nada, né? Bom, eu tenho uma gratidão enorme por vocês estarem aqui, compartilhando esse momento comigo, que é mais um sonho realizado. Quero convidar todos para o ano que vem. O ano que vem nós vamos estar com a 5ª turma do Programa de Formação e Gestão de Mudança. Queria que levantasse a mão a Olga, ali no fundo. A Olga, ela é proprietária do Espaço Arco-Íris, onde eu faço esse encontro, e é um encontro de 11 meses aproximadamente. Então, essas pessoas que estão aqui passaram por esse encontro, né? E é um encontro mesmo, é um encontro de almas. E eu convido a todos a poder, se puder, indicar, falar, porque realmente faz muita diferença para as pessoas no mundo. E não é só no mundo corporativo, como vocês podem ver, é em todo o mundo, né? E eu estou muito feliz com esse movimento e as pessoas também. Então, nesse sentido, espero que vocês consigam propagar isso para o mundo. Obrigada por tudo, né? Eu estou particularmente feliz aqui, estou até realizada demais, né? Queria agradecer a Rose, a Suzy, Crevilário, Márcia, Marcelo. Sem eles eu não conseguiria estar aqui também. E que vocês possam levar para casa de vocês uma pergunta. O que eu preciso mudar em mim para que o mundo mude? O que eu preciso mudar em mim para que o mundo mude? E isso depende de nós mesmos. Então está aberto, né, esse movimento dos agentes de mudança, que são todos vocês aqui que estão na sala, né? E cada um de vocês pode fazer a diferença no mundo. Alguém já ouviu aquela história da estrela do mar? Não? Já? Tá, a estrela, não sei se todos, mas terminando com uma história, tinha um garoto numa praia, tem um vídeo disso, né? Tinha um garoto numa praia jogando estrelas do mar na água. Aí um belo dia, um senhor lá em cima do morro, ele falou: o que esse menino está fazendo? É louco? Estou jogando esse monte de estrela do mar na água, não vai fazer a menor diferença. Olha tantos estrelas do mar que tem aqui na orla toda. E esse menino continuou. Ele não se aguentou e desceu. E perguntou para o menino: ô menino, o que você está fazendo? O menino falou para ele assim: olha, eu estou jogando estrela do mar na água. Mas para quê? Ué, eu estou jogando para que ela não morra.
Mas você tá maluco? Olha o tanto de estrela de mar que tem aí. Você acha que precisa fazer alguma diferença para fazer estrelas do mar? O menino olhou muito bem para a cara dele, abaixou, pegou uma estrela do mar, jogou na água e falou: para essa fez a diferença. Então eu espero que vocês façam a diferença depois disso. Obrigada, gente. Então, estou muito feliz hoje, porque é mais uma realização na minha vida, pessoal e profissional. É uma história que fala muito sobre a minha vida e sobre a maneira como eu hoje estou enxergando o mundo. Muitas mudanças estão acontecendo no mundo ao longo de décadas, anos, séculos. Só que acho que agora as pessoas estão um pouco mais conscientes de que verdadeiramente a mudança começa de dentro para fora e não de fora para dentro. E a minha proposta nesse livro é trazer exatamente isso, um pouco dessa organização interna, que é tão clamada pelas pessoas e pouco conhecida. A minha caminhada fez um pouco desse movimento, né, de conhecer um pouco de como é que isso funciona no mundo. Então eu caminhei muito pelas organizações, por consultorias, pela vida, né? Eu tive muitos desafios pessoais e profissionais, e esses desafios me fizeram ter a coragem hoje de poder compartilhar com o mundo uma forma diferente de lidar com a transformação. E é uma transformação que o Brasil precisa, que as pessoas precisam, que o mundo está pedindo. E o mundo pede amor. O mundo pede simplicidade, pede autoconhecimento, consciência. Acho que essa é a palavra. E esse livro ele surge nesse momento, nessa época do ano, nessa época da vida da gente, onde pessoas estão indo na rua, né? Nós estamos falando hoje, nós estamos caminhando e falando para o governo o que a gente mais quer, o que a gente não quer mais. Então, hoje eu gostaria de convidar todos para poder, através dessa obra, a olhar a mudança sobre uma outra perspectiva, a perspectiva interior, para realmente poder fazer a diferença no mundo. Né? Um mundo em que clama pela oxigenação do ego, clama pela simplicidade das coisas na vida e no mundo. Então, o evento de hoje, para mim, é uma realização, porque eu sei que algumas pessoas falaram, inclusive foram tocadas nos seus corações, e com a grande pergunta que fica, né? O que eu preciso mudar em mim para que o outro mude? Essa é a jornada, é uma transição na realidade, não é uma mudança. E seja ela no palco organizacional, no palco esportivo, educacional, em casa, e muitas vezes você lidera uma família. E essa liderança, ela precisa partir do coração. Então, a palavra de ordem hoje, a consciência hoje das pessoas é pensar com o coração. É isso que é a proposta do livro. E eu queria agradecer imensamente a presença de todos aqui, nessa contribuição, nessa confiança de estar aqui presente e de querer poder fazer a diferença no mundo. Não é à toa que eu estou indo para o mundo hoje com o nome Agentes de Mudança, ou Agentes da Mudança, porque eu acredito piamente nesse movimento que acontece no Brasil e no mundo a partir de hoje. O livro é só mais uma iniciativa que eu gostaria de compartilhar e devolver para o mundo muito que eu aprendi. É isso que eu gostaria. Uma frase que eu gosto muito, e eu acho que tem muito a ver com o momento planetário que nós estamos hoje, só pode ser integrado aquilo que for devidamente separado. E a proposta dessa frase é o olhar para dentro, é o autoconhecimento. Eu só posso interagir com o mundo e realmente ser a mudança que eu quero ver no mundo, conforme Gandhi fala, a partir do momento que eu me conhecer melhor, a partir do momento que eu tiver a humildade e a coragem de saber quem eu sou para poder fazer essa diferença. Então essa obra é uma obra que traz essa possibilidade de como fazer essa diferença no mundo a partir do coração.